Na saudação inicial, mencionei e partilhei sobre a comunhão do bispo com o seu presbitério, com os sacerdotes. E a partir desta comunhão, nós falamos da comunhão da igreja toda, do povo sacerdotal. Da comunhão do presbitério emana a comunhão de toda a igreja diocesana. Então aqui me dirijo aos que estão entre nós, os religiosos e religiosas, aos consagrados e consagradas, aos leigos e leigas. Estamos hoje para renovar como sacerdotes as promessas de nossa ordenação sacerdotal e vamos consagrar o crisma e abençoar os óleos dos enfermos e dos catecúmenos. Através desses óleos também, desses óleos, consagramos o povo santo de Deus, constituímos o povo santo de Deus na unção. Essa missa se torna essa expressão de santificar e de gerar comunhão. A fonte de santidade e santificação é o sacerdócio real de Cristo, do qual tomamos parte pelo sacerdócio ministerial. E o povo santo de Deus, pelo batismo, quando exercemos em favor dele o nosso sacerdócio ministerial, também os trazemos para esta comunhão e santificação. A carta aos Hebreus nos diz o que santifica e os que são santificados. Nós, pelo sacerdócio ministerial, participamos do ministério deste que é a cabeça do corpo místico, o Cristo sacerdote. E nos fazemos, a partir dele, na graça dele, em estreita comunhão com ele. O nosso ministério se torna também instrumento para a santificação de todo o povo santo de Deus. Nós dizemos a igreja, povo santo a caminho. Estamos vivenciando um percurso de um sínodo, em que falamos, em primeiro lugar está o povo santo de Deus, os sacerdotes fazem parte deste povo. Primeiro como batizados, e depois como servidores deste povo pelo sacerdócio ministerial. Se nós vamos fazendo esse caminho, essa experiência de sinodalidade, de caminhar juntos, caminham juntos na igreja, os ministros e o povo santo de Deus. Os que também participam da missão redentora de Cristo, de redimir e salvar o seu povo. Não fazemos isso por méritos e grandezas humanas. Muito mais reconheçamos as nossas fraquezas. Nós temos a dignidade, estamos revestidos da dignidade do sacerdócio ministerial. Nessa dignidade nós podemos distribuir os mistérios de Deus, santificar o povo. Nesta missa é muito significativo que estejam aqui os leigos. É para dizer que nesse dia renovamos na presença da igreja o sacerdócio ministerial que se coloca a serviço. E os sacerdotes vão renovar as promessas e em seguida o povo vai rezar pelos seus sacerdotes. Pedimos que rezem para que sejamos fiéis à missão recebida. Cada um dos sacerdotes vai pedir a oração do povo. Rezem por nós. E o bispo vai dizer, rezem por mim. Pelo ministério episcopal que recebi, o ministério apostólico que exerço na vida da igreja. Para que as minhas fraquezas humanas não prevaleçam sobre a dignidade e a autoridade desse ministério. Hoje somos chamados na humildade a pedir a oração.
após renovarmos as promessas do sacerdócio ministerial. Somos chamados pela segunda leitura a voltar o nosso olhar e a nossa atenção para este que é a cabeça do corpo místico e que é fonte do sacerdócio ministerial e de todo o sacerdócio do qual participa o povo de Deus, o sacerdócio batismal. A vós, graça e paz da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Se nós olhamos para Jesus, o reverenciamos e queremos estreitar nele e com ele a nossa comunhão do sacerdócio ministerial. A Jesus que nos ama. Esse é o fundamento da vida cristã. Sentirmos amados por Jesus. E esse sentir-se amado de Jesus significa sentir-se salvo. Ele que nos libertou da servidão do pecado. A Jesus que nos ama. Nele, por ele, somos salvos. Essa é a razão da nossa fé. Se não nos sentimos amados por ele, vivemos um vazio. Seja no sacerdócio ministerial ou seja na vida cristã em si. Que sentido faria a vida cristã se não fosse essa experiência fundante de sermos amados por Jesus? Que no seu sangue nos libertou de nossos pecados. Isso é o amor de Jesus por nós. Que fez de nós um reino de sacerdotes, um povo santo. E nesse reino de sacerdote, onde temos o sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial. Todos nós em busca de santificação. Bonito o Papa Francisco dizer que nós precisamos ser continuamente evangelizados, incluindo e sobretudo, nós revestidos do sacerdócio ministerial, precisamos sempre nos deixar evangelizar, para assim vivermos a nossa conversão de cada dia, para configurarmos mais perfeitamente aquele que é a razão do nosso sacerdócio, que é fonte, o Cristo bom pastor. Para isso, todos os dias temos que nos sentir ou nos deixar evangelizar. Abrir mais o coração ao seu ensinamento, à sua palavra, ao seu evangelho. E empenhar-se na nossa conversão, pela nossa opção fundamental de empenhar a nossa vida toda no sacerdócio ministerial. A Ele, que fez de nós um reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o poder e a eternidade. Nós temos que sentir esta proximidade necessária, esta comunhão necessária. Senão o sacerdócio e a vida cristã se tornam funcionais. Poderia dizer de forma grosseira, quase que teatrais. Se não for expressão de uma verdadeira e profunda comunhão com aquele que é razão do ser da igreja, aquele que é cabeça. Podemos dizer também da árvore com os galhos e os frutos. Um corpo sem cabeça é um corpo morto. Uma igreja que não tem uma vitalidade com a cabeça, que é o Cristo sacerdote, que não tem uma intimidade profunda com Ele. Tudo vira funcionalidade. O Papa diz, pode ser até bem preparado e ficar bonito, aparentemente bonito. Mas não converte, não frutifica a vida cristã. Foi o que eu usei como expressão, fica um tanto teatral. Está tudo muito organizado e bonito, mas está vazio de sentido. Porque não tem uma espiritualidade fundante que dá sentido a tudo isso. Porque não se sente membro
deste corpo, que tem o Cristo sacerdote como cabeça, como fonte de santificação. Naquela dinâmica de João Batista, é preciso que ele cresça e eu desapareça. Onde os membros se deixam conduzir pela cabeça. Nós temos, às vezes, no corpo da igreja, muitos membros querendo tomar o lugar da cabeça. Muitos membros achando que são mais importantes do que a cabeça. Às vezes, naquela função que tem na igreja, pensam que são o centro da vida da igreja. E perdem a humildade da fé. E aí entram os vários personalismos, que vai transformando muitas vezes os espaços da igreja em espaços de apresentações e não de celebrações. A igreja é um lugar não de se apresentar, é um lugar de celebrar na graça de Cristo sacerdote. É o povo santo de Deus que se congrega, o Cristo é que convoca, é o que nós estamos agora dizendo que é a eclésia, o povo santo de Deus convocado por Cristo, sacerdote, chamado à santificação, a uma vida santa. Essa é a eclésia. Porque é Cristo que convoca a igreja toda. Nós somos apenas instrumento para que essa convocação de Cristo chegue a todo o povo santo de Deus e numa perspectiva missionária chegue também àqueles que estão afastados dos caminhos da fé. Comunhão, missão e participação. Comunhão, participação e missão. Então, cuidar internamente para que se renove e fortaleça sempre a comunhão na vida da igreja. Gere participação autêntica. De sentir-se igreja, parte da igreja, corresponsável pela igreja que somos, buscamos juntos a santificação. A carta aos Hebreus, de maneira muito bonita, diz: cuidemos uns dos outros e fiquemos atentos para que ninguém se perca. E para que não cresça dentro da comunidade nenhuma raiz venenosa. 2 riscos. Cuidemos para que ninguém se perca. É a comunhão, é a unidade, uns zelando pelos outros. O sacerdócio ministerial e o sacerdócio comum dos fiéis. Nos sentimos cuidadores uns dos outros, por isso hoje a igreja pede essa relação. Mas também a carta aos Hebreus diz: cuidado com as raízes venenosas. Que às vezes dentro da comunidade, dentro da igreja, nasce aquilo que contraria o ser, a identidade e a missão da igreja. E a desfigura. E vai intoxicando a igreja. Retirando da sua missão verdadeira. E ela deixa de ser sinal de comunhão e testemunho e se torna um escândalo para o mundo. Porque nela cresceu uma raiz venenosa. Então olhemos para o Cristo cabeça. Tudo na igreja tem sua razão de ser nele. E depois ele é para conduzir a igreja também o pastor. E assim agora nós vemos esse ungido que é o Cristo. E a igreja, sendo o seu corpo místico, é ungida também, como o corpo do Senhor é ungido. O Pai ungiu o Cristo e o fez Senhor e Cristo, ungiu o seu Filho e o fez Cristo e Senhor. E a igreja é a extensão. Ela tem que se sentir no Cristo também. A ungida, a eleita de Deus. Na mais íntima comunhão com o Pai, porque o Cristo, que é a cabeça, está nessa estreita comunhão com o Pai. E a igreja na estreita comunhão com Ele está na estreita comunhão da Trindade. E esse ano nós vamos celebrar na festa da Santíssima Trindade um dia de manifestarmos a comunhão da nossa igreja diocesana.
É o Cristo sacerdote que nos leva ao coração da Trindade. E ali está a nossa unidade e comunhão. Quero dizer, estendendo aos sacerdotes, vou fazer uma partilha sobre aquilo que é fundamental no nosso sacerdócio ministerial. O sacerdote, homem de comunhão, e isso já partilhei bastante nessa primeira parte da nossa reflexão, homem de renúncia. Não conseguiremos ser bons sacerdotes sem renúncia verdadeira, sem abrir mão daquilo que possa representar os nossos interesses particulares que se sobrepõem ao nosso sacerdócio. O sacerdote é homem da kenosis, é homem que precisa se esvaziar de si mesmo, como na carta aos Filipenses, o Filho de Deus não fez do ser igual a Deus uma usurpação, para não entrar clericalismo, usurpação do sacerdócio. Homem autoritário, mas é o homem do esvaziamento, da renúncia de si, é o homem que prostrou, e ali morreu tudo que não fosse o propósito da vida sacerdotal. Ali nasceu o sacerdote, o homem da renúncia. E ali nasceu também o homem do serviço. O sacerdócio faz de nós homens do serviço. O nosso sacerdócio é da igreja e para a igreja. É da igreja como fonte. Na profissão de fé fala, recebeu da igreja e em seu nome o realiza. O sacerdote é chamado a entender a sua vida como serviço. É o que eu tenho dito de forma muito fácil. Servir-se na vida da igreja e não servir-se da igreja para os seus interesses particulares. O sacerdote está na vida da igreja para servir. Ele está. Então ele é homem da comunhão. É homem da renúncia, do esvaziamento, para se tornar o homem do serviço. O homem da doação. Tenho certeza que toda a nossa comunidade de fé, onde temos os nossos sacerdotes, e hoje já me dirigi uma mensagem aos nossos sacerdotes, externando gratidão. Porque sei que em cada uma de nossas paróquias, ali tem um sacerdote, um homem de Deus. Ali tem um homem da comunhão da igreja. Ali tem um homem da renúncia, disponível para servir na vida da comunidade. E quanta dedicação, quanto esforço, quanto serviço. É assim que vejo os nossos sacerdotes em cada uma das paróquias de nossa diocese. E por isso os agradeço. Agradeço no espírito de proximidade e comunhão com cada um. Através deles, o bispo que é chamado a guiar, a santificar e a ensinar na igreja diocesana. O faz através da dedicação dos seus sacerdotes. Esta é a nossa comunhão do presbitério. Onde tem um sacerdote, ali o bispo está, através daquele sacerdote. Está guiando o povo santo de Deus, a comunidade de fé daquela paróquia. Ali o bispo está santificando, é a vida sacramental praticada pelos sacerdotes. Santificando o povo de Deus. E ali o bispo está ensinando a palavra de Deus e a doutrina, através dos seus sacerdotes, que estão na mais estreita comunhão com ele no presbitério diocesano. Então, quis de minha parte acentuar comunhão, esvaziamento, renúncia e serviço. Tenho certeza que será uma grande realização se nós nos revestirmos desta mística. E esta é, de fato, a nossa mística. Não é algo a mais. Nós podemos dizer, é ontológico. É do nosso ser sacerdotal.
Não consigo ver um sacerdote que não seja homem de comunhão. Não consigo ver um sacerdote que não seja um homem da renúncia. E não consigo ver um sacerdote que não seja um homem disponível para servir. O Papa Francisco, em 17 de fevereiro deste ano, ele deu uma mensagem sobre a teologia do sacerdócio ministerial. Depois vou fazer chegar, e acredito que muitos já tenham até lido esse texto, em que o Papa Francisco fala de 4 proximidades necessárias na vida sacerdotal. E acredito que todos os nossos sacerdotes já vivenciam essa proximidade. O bispo apenas nesse dia, como é próprio do dia de hoje, é exortar. O bispo exorta o seu ministério, porque nós vamos renovar as promessas da vida sacerdotal. Então fazemos exortações relacionadas à vida sacerdotal. E o Papa fala de 4 proximidades importantes. Eu falo de 4 relações. Que o sacerdote é chamado a dizer: estou bem nesta relação? Estou bem na relação com Deus? O Papa fala, primeira proximidade que um sacerdote é chamado a cultivar é a proximidade com Deus na vida de oração. O sacerdote é chamado a perguntar: eu tenho cuidado bem da minha vida de oração? Eu tenho sido constante na minha vida de oração? Eu tenho dedicado um bom tempo para cuidar da minha vida espiritual, para que eu não caia num funcionalismo da vida sacerdotal? E o Papa recorda a atitude de Marta, quando o ativismo nos faz achar que estamos muito ocupados. E nos faz, às vezes, agir e não ver o sentido que Marta não viu na atitude de Maria. Estar aos pés do Senhor para escutar sua palavra. Então o sacerdote é chamado a cessar o seu ativismo, essa Marta que se vê muito ocupada nos muitos afazeres que um sacerdote tem no seu dia a dia. Que isso não sufoque a atitude de Maria, de ter tempo para estar aos pés do Senhor em oração, para estreitar essa proximidade com Deus. Depois a outra proximidade é a proximidade com o seu bispo, que é vivenciada, que é o nosso dia a dia no presbitério diocesano, onde nós somos chamados a construir relações fraternas, de mútua ajuda. O Papa fala muito da escuta que se estabelece entre o bispo e seu presbitério. E fala de maneira bonita também que também os sacerdotes podem dizer ao bispo suas observações sobre ele, sem que isso represente uma ofensa, que nós todos estamos vivendo conversão. Um sacerdote pode fazer uma correção fraterna ao seu pai bispo na vida espiritual, no presbitério da igreja. É da nossa natureza, a correção fraterna cabe em qualquer espaço da vida da igreja e deve caber-se também no presbitério, incluindo a presença do bispo e a relação do bispo nesse presbitério com os seus sacerdotes, onde ora é o bispo que chama o sacerdote para uma exortação e às vezes uma correção fraterna, ora é um sacerdote que também se aproxima do bispo para externar também suas observações e às vezes até ajudar o bispo no seu projeto, no seu processo de conversão pessoal, e por que não? Temos que nos revestir desta humildade. O nosso ministério é o da quênose, é o do esvaziamento, é o da simplicidade, é o da humildade. E a comunhão só se constrói assim entre nós. Então o bispo é chamado a conhecer as necessidades do seu presbitério. Nós temos os nossos padres responsáveis pelo representante dos presbíteros. Estamos tentando compor e tornar operante a nossa pastoral presbiteral. Para que cuidemos, ouvir mais as necessidades do nosso presbitério, cuidar mais dos nossos presbíteros, a partir da sua vida espiritual e de outras necessidades.
muito próprias dos nossos sacerdotes. Precisamos cuidar espiritualmente e humanamente dos nossos sacerdotes. Para isso precisamos ter a nossa pastoral presbiteral, para que ajudemos uns aos outros, vivendo a nossa fraternidade e comunhão. Só assim a proximidade com o bispo se torna harmoniosa. O Papa diz, a missão do bispo não é vigiar os presbíteros, é cuidar e ajudar. O sacerdote não é para se sentir vigiado pelo bispo, é sentir que o bispo está ali na vida diocesana, para ajudá-lo no que for possível, para apoiá-lo no que precisar. É esta a nossa relação, não é uma relação de distância, de temor, mas uma relação de confiança que somos chamados a construir uns com os outros. A proximidade com Deus, a vida orante, a proximidade com o seu bispo, a proximidade dos sacerdotes entre si no presbitério. Então já falei da pastoral presbiteral. Que os sacerdotes sintam-se seguros, valorizados e respeitados no presbitério, apoiados uns pelos outros. Sintam no presbitério o seu lugar de segurança. Sintam no presbitério o lugar de santificação. Eu me torno mais santo quanto mais me deixo entrar na comunhão do presbitério. Proximidade, os irmãos presbíteros. Muitas vezes nós temos que partilhar as particularidades da nossa vida sacerdotal e nos sentimos mais seguros de partilhá-las entre os irmãos sacerdotes. O sacerdote deve ser esse espaço de confiança entre os sacerdotes, de amor entre os sacerdotes, de ajuda mútua entre os sacerdotes. O Papa fala, existe bullying também, às vezes no presbitério, onde alguns sacerdotes são rejeitados continuamente. Então o presbitério não é o lugar de rejeitar alguns dos nossos, é o lugar de valorizar todos, para que todos sintam no presbitério o seu lugar de acolhida e de confiança e de apoio. Proximidade com Deus, proximidade com o bispo, proximidade entre os irmãos presbíteros, com os irmãos presbíteros, e a última dela que foi muito sentida durante a pandemia. Talvez antes da pandemia, nós não entendêssemos a nossa relação com o povo santo de Deus, com os fiéis, com a comunidade de fé. O sacerdote, quando veio aquele auge da pandemia, e que nossas igrejas tiveram que ficar vazias, o sacerdote celebrando a Eucaristia em comunhão com a vida da igreja, mas sem a presença dos fiéis, foi um grande vazio para todos nós. Aí nós entendemos a necessidade dessa proximidade. O quanto os fiéis são importantes à nossa volta e junto de nós, no corpo místico de Cristo, a sua igreja. Então, o sacerdote que sabe valorizar a comunidade de fé a qual ele serve. O sacerdote que cria intimidade com essa comunidade de fé a qual ele serve. O sacerdote que confia nessa comunidade de fé a qual ele serve. A proximidade. E essa comunidade de fé também vai se tornando zelosa com o seu sacerdote. Hoje, às vezes, nos preocupamos quando vemos algum sacerdote um tanto, uma relação, às vezes, distante entre ele e a comunidade. Então, que as nossas comunidades, e aqui também exorto as comunidades, sejamos acolhedoras com os nossos sacerdotes, valorizemos os nossos sacerdotes. E peço ao sacerdote, deem abertura para que a comunidade sinta que pode construir essa relação de proximidade. Uma relação de convívio amorosa entre o sacerdote e a comunidade. Então é a quarta proximidade. Assim termino a nossa reflexão desse dia, em que falamos do povo consagrado de Deus. Jesus é o consagrado, e agora nós vamos ungir os olhos, que fala da consagração na vida da igreja, que constitui o povo santo de Deus, o corpo místico de Cristo. E refletimos o lugar do sacerdócio ministerial na vida da igreja. E a mística de viver o sacerdócio.
Que o Senhor nos ajude a fazer esse caminho e nos sentirmos felizes e realizados todos os dias pelos sacerdotes que somos na vida da igreja. Assim seja.